RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa tarde, está no ar o programa Na Pelada. Antes de falar sobre o meu convidado, você pode entrar em contato conosco na hashtag RDC Na Pelada. Você pode nos assistir no Facebook, no YouTube, no site www.rdctv.com.br/ao vivo. Agora sim, vamos ao convidado de hoje. Ele foi o campeão e capitão da seleção brasileira, campeão mundial sub-20 em 85, rodou por um bocado de lugares, foi jogar na Hungria, primeiro brasileiro a jogar na Hungria. Por favor, Luiz Carlos. Tudo bom, Luiz Carlos? Tudo bom, Rodrigo. Fica à vontade. Obrigado. Luiz Carlos, bom, nós vamos começar logo pelo lugar assim que, na nossa pesquisa que a gente faz, né, dos nossos convidados, eu disse Hungria. E aí tu me disseste, primeiro jogador brasileiro a jogar na Hungria. Como é que é isso, Luiz Carlos? Como é que chega lá e para se adaptar à Hungria, como é que foi? Para mim foi uma grande surpresa primeiro, né? Porque eu nunca imaginei ser o primeiro jogador, jogar na Hungria, e depois ser o primeiro brasileiro a jogar na Hungria, né? Aí, quando cheguei lá, para mim, o que eu esperava? Esperava primeiro em demonstrar a força do futebol brasileiro, né? Sim. Isso eu esperava. Mas eu não imaginava o que eu poderia encontrar. Porque na época, em 50, o futebol húngaro era muito forte. E eu não imaginava o que eu poderia encontrar na Hungria. E fiquei surpreso. Porque havia muito estrangeiro jogando, principalmente no país leste da Europa, né? Porque não é um país forte, né, no futebol europeu. Não tem muito potencial econômico. Então, o que eles faziam? Eles buscavam jogadores mais baratos. Claro. Dentro do mercado europeu. E do brasileiro sempre com bons olhos. Né? O brasileiro com bons olhos. E eu tive a oportunidade de ser o primeiro brasileiro a abrir porta para outros brasileiros. Qual a maior dificuldade encontrada lá? A língua? A língua. Mas eu fui abençoado porque os companheiros que eu tinha me ajudaram muito no idioma. Eles me ajudaram a aprender algo em húngaro, alguma coisa. Não andou comendo comida de cachorro, feito o Maurício, que já esteve aqui no programa. O Maurício disse uma vez pro empresário dele, que ele estava jogando na Coreia, acho que era na Coreia, e ele falou assim, quero muito comer um churrasco, então vou te levar no melhor churrasco. Ele comeu, gostou, e quando ficou sabendo, era comida de cachorro, né? Daí ele não conseguiu, né, mais comer a comida. E não teve isso, então? Não. Na Hungria não tem. A comida é muito parecida com a nossa brasileira. Inclusive, tem o goulash, que é uma comida mais tradicional húngara. É sensacional. A comida é muito boa, as pessoas são espetaculares. A educação é enorme, é divino. Tu falar de Budapeste e Hungria é outro mundo. Porque arquitetura... você vê cada coisa dentro da Hungria que você nunca imaginaria que poderia ter oportunidade de desfrutar, de vivenciar, de conhecer. Então, eu acho que não tem dinheiro que pague. A minha experiência junto com a minha esposa lá foi sensacional. E marcar a história, né? Marcou a história como o primeiro jogador brasileiro. Então, isso ninguém mais tira, né? Então, poxa, muito legal essa história aí do Luiz Carlos. Luiz, vamos ao nosso primeiro quadro, tá? Nosso primeiro quadro é com quem você jogaria uma pelada. E vai dizer se sim ou não, tá ok? Então, nossa primeira foto, por favor, na tela aqui no Chico. Chico já esteve aqui no programa passado, né? E então agora é a oportunidade do pessoal falar sobre o Chico, porque ele já falou sobre muita gente. Então tá aqui o Luiz Carlos, por favor. Chico, jogaria ou não uma pelada com esse cara aí? Com certeza, né? Um grande amigo meu, foi formado comigo na base do Grêmio,
teve o prazer de jogar comigo na seleção brasileira, na seleção gaúcha, foi campeão sul-americano comigo e mundial, uma pessoa sensacional, um profissional de alto nível. Hoje trabalha no Grêmio pela sua capacidade. Exatamente. Aliás, né, cumprimentar, né, o Chico mais uma vez, que colocou o goleiro Felipe agora, né, na convocação. Né, então, um jogador lapidado por ele. Né, então, muito legal isso também, né? O Chico fazendo sucesso também como preparador de goleiros. Né? Isso aí. Nós tivemos o prazer de trabalhar junto na base do Grêmio junto. Beleza, vamos lá. Agora é um videozinho, tá? É um videozinho. Não vai rolar o videozinho agora? Mais tarde? Tá, mais tarde então. Vamos à nossa outra foto que o China. E aí? Essa foto, pelo menos, não é o China aí? Não, esse não é o China. Não é o China? Não, esse não é o China. Ué, como não? Não. Não é? Olha. Eu acho que não. Não é? Tem certeza? Está certo esse disso? É o China quando tinha o quê? Eu acho que ele tinha, sei lá, quantos anos aí. Não. Mas enfim, bom, se não é, vamos passar e vamos procurar a foto do China direitinho. Para a próxima foto, então. Vamos lá. Tarciso. Esse sim. Agora é o Tarciso. Com certeza. Não é? Tarciso. Nós tivemos um prazer primeiro porque eu peguei a época que o Grêmio ganhou todos os títulos em 80, né? Eu estreiei no time principal do Grêmio em 83 junto com o Valdir Espinosa. Sim. Naquela época se aproveitava muito a base do Grêmio porque o Grêmio disputava título da Libertadores e o time B jogava o Campeonato Brasileiro, jogava o Campeonato Gaúcho. Então, eu tive o prazer de jogar junto com o Tarciso, de treinar junto com o Tarciso, conhecer o Tarciso. E, para mim, é uma excelente pessoa e hoje está fazendo um grande trabalho na política e eu desejo para ele todo sucesso, principalmente saúde. E ele, como é que ele cuidava da galera mais jovem? Ele era atencioso, porque ele já tinha mais de 30 anos, né? E tu estava iniciando, né? Sempre foi. A humildade dentro do Grêmio foi sempre... o cartão de visita. O respeito que tinha os profissionais com os jogadores da base era imenso. Eu não sei hoje, sabe ou não, mas na minha época eu nunca tive problema. Mas tinha aquele negócio, porque em outros clubes, né, tem aquele negócio, pega uma água pra mim, pega um cafezinho, pega minha chuteira aí, dá uma maciada, ou não tinha? Sempre teve isso. Não, sempre sim, teve, não é uma forma Rodrigo, de mas desrespeito, eu mas acho é uma cultura, né? Do futebol, mas não né? um abuso. Sim. Não, eu acho que as pessoas faziam isso, né? Eu, na verdade, eu nunca tive esse tipo de problema, né? Mas sempre existiu. Agora, eu acho que dentro do Grêmio o que prevalecia era o respeito. Sim. Certo. Vamos lá, nossa próxima foto. Esse aí jogou contigo, né? Ali, esse cabelo estiloso já tinha naquela época, ele jogava contigo ou não? Já tinha, mas diferente, né? Mas o João Antônio é um irmão para mim. Nós temos uma relação enorme, sabe? Tivemos João Antônio momentos, campeão mundial contigo, né? Campeão mundial, sul-americano, campeão do Brasil com a seleção gaúcha, campeão gaúcho, né? Então nós tivemos uma fase bastante interessante, importante, uma passagem que nós dois juntos fizemos grandes coisas, que nos deixam bastante orgulhosos, né? Sim. Então é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, é um irmão para mim, como eu já disse, uma pessoa sensacional. Viu, João? Olha aí, depoimento bacana aí. Queremos você aqui também, tá bom? Vamos lá. Esse aí, muito pouca gente vai saber quem é, mas jogou contigo na Turquia, né? O Vando, né? O Vando jogou muito tempo no Benfica. Isso. Né? E aí, esse cara aí, quem pode falar do Vando? O Vando eu conheci ele na Turquia, né? Quando eu cheguei lá no clube, no Konya Sport Kulubu. Os únicos dois brasileiros, né? Os únicos dois brasileiros que jogaram nesse clube. Ele já estava lá quando eu cheguei, né? Então ele te deu muita barbada, vamos dizer assim, né? Faz assim. Ele não, inclusive ele ficou menos do que eu. É mesmo? Inclusive ele já não queria ficar tanto, porque a nossa experiência na Turquia não foi tão boa. Principalmente a minha esposa teve, passamos bastante problemas na Turquia. Então eu não tenho boas recordações
da Turquia. Então o negócio era chegar lá e sair fora. Eu posso ter boas recordações do Vando. Do Vando. Isso, uma pessoa alegre, uma pessoa... Te ajudou lá? Me ajudou, porque nós éramos únicos brasileiros. E também a língua é muito difícil, turca. Né? E o turco, ele não é uma pessoa séria. Não é correto. Ah, não? Então, nossa dificuldade era enorme, porque existia muita falsidade, muita mentira. Atraso de salários também ocorriam? Principalmente. Até hoje eu não recebi nada do que me prometeram. É mesmo? Sim. Olha, e como é que era o futebol turco, né? A gente sabe, tem paixões, eles são muito apaixonados pelo futebol, mas por o time que tu jogava lá também era assim? Todos os clubes na Turquia são apaixonados. O futebol turco, ele vive o futebol, né? E outro, é competitivo, né? É competitivo o futebol turco. Então, não é fácil jogar na Turquia. Parece assim, eu vou jogar na Turquia, não sei o quê. Não é fácil jogar na Turquia. O Tafarel teve a oportunidade de jogar na Turquia. Né? O Alex, né? O Alex o Carlos, o goleiro, outros, né? O Alex foi um ídolo, né? Também foi lá no Fenerbahçe. O Gerson Caçapa, lembra dele? Sim, zagueiro, jogou no Atlético Mineiro. Não, ele jogava de volante, esse. Que eu me lembro era um zagueiro jogava no Atlético Mineiro. Não, o Caçapa, tinha um volante que se chamava Caçapa. Então não é o mesmo que eu... Não, pode ser que não. Ele jogava no Fenerbahçe na época que nós jogávamos ali no Konya Sport. Konya é uma cidade mais religiosa da Turquia. Bom, então aí tá a dificuldade, né, de ficar por lá. Vamos lá, nossa próxima foto. É o vídeo. Vamos lá, então vamos com o vídeo. Esse aí, daqui a pouco, vamos ver se vai rolar o vídeo direitinho. Por favor. Brasil! Olha o Juventude, tchê! Olha! Aí, o Mário Maguila. O Mário jogou no Juventude. Se deu muito bem, eu era artilheiro no Juventude. E o Mário jogou contigo na Hungria. Sim. E aí, eu sei que tu disseste, a gente estava aqui falando em off, ele não chegou a jogar. Mas como é que... O que aconteceu nesse momento lá? Por que ele não jogou? Adaptação? Não, eu acho que teve algum problema de contrato. De contrato. De transferência, algo parecido. Porque eu já estava lá na Hungria, né, incluso já jogando. Sim. E, inclusive, ele chegou lá, nós íamos jogar a Copa da UEFA contra o Dinamo de Moscou. Foi na véspera do jogo. Ele chegou com a esposa. E aí ele ficou depois do jogo, ficou uma semana treinando. E aí eu disse, vai ficar? Não, vou assinar, não sei, tudo bem. Acabou não assinando, não teve problema, ficou uma semana só e foi embora. É mesmo? É isso aí. E aí, nos nossos registros, está que o Mário fez parte do time. Vamos trocar, né, essas nossas fontes aí. Mas vamos lá, nossa próxima foto. Bom, esse aqui também é o Cleiton Xavier. O Cleiton Xavier também, ele estava no time do CSA, que tu jogaste. Sim. Né? Porém, o Luiz... Eu acho que ele começou lá. Ele não deu muita bola pro Cleiton Xavier nessa época. O Cleiton Xavier tinha 18 anos e ele devia ser um guri que não tava jogando nada, entendeu? Porque ele não lembra do Cleiton Xavier, entendeu? Então, mas tudo bem, né? Agora virou um grande jogador, passou pelo Internacional, pelo Palmeiras, fez uma boa carreira. Vamos lá, nossa próxima foto. Então, chegou a parte que é um pouquinho mais complicada do programa, né? Que a tiazinha, por exemplo, ela fez muito sucesso no programa H do Luciano Huck na década de 90. E a tiazinha, junto com a feiticeira, batiam um bolão, né? Jogavam depois dos seus programas, né? Que elas faziam. E eu quero perguntar, tu jogaria uma pelada com a tiazinha? Hoje? Pode ser na década de 90. Se fosse na década de 90. Na década de 90? Eu acho que não. Não? Não, porque eu não estaria aqui. Mas se tivesse oportunidade... Vai ficando difícil para ele, né? Tá ficando difícil, né? Eu vou dar uma colher de chá, tá? A gente vai pro rápido intervalo e já volta.
Voltamos com o programa Na Pelada. Hoje eu tenho o prazer de receber Luiz Carlos, campeão mundial com a seleção brasileira, sub-20, capitão do time, campeão sul-americano, jogou na Espanha, jogou na Hungria, jogou na Turquia. Ele não gostou muito de estar lá, mas na Hungria ele gostou bastante. Mas eu vou te liberar dessa foto. A gente estava com quem você jogaria uma pelada, porque ficou difícil. Para aliviar, vamos para a próxima foto, tá? Feiticeira. Eu acho que deu uma aliviada ou não deu aliviada? Jogaria uma pelada com a feiticeira naquela época, década de 90 ainda. Estamos na década de 90, tá? Ou também não? E diz que jogar pelada, né? Quando a gente vai bater uma bola, se diz jogar uma pelada. Isso. Jogaria. Exato. Não, a gente está falando de futebol, sim, jogaria uma pelada. Porque dizem que as meninas também jogavam, não sei a posição, mas enfim. Então, jogaria uma pelada com a feiticeira. Jogaria. Né? Vamos lá, próxima foto. Angélica. Angélica também gosta de jogar futebol, né? Luciano Huck, torcedor do Corinthians, se não me falha a memória. E aí, então, jogaria uma pelada, futebol. Uma grande apresentadora, né? Uma pessoa sensacional e nós não teríamos nenhum inconveniente de jogar uma pelada, claro que sim. Com a Angélica também. Maravilha. Vamos à nossa próxima foto. Roberto Gaúcho. Chegasse a jogar com ele no Grêmio? Não cheguei a jogar com ele no Grêmio. Não. Enfrentou ele? Não lembro. Não lembra? Não. Bom, então não jogou nada. Se o Luiz Carlos não lembra do Roberto Gaúcho, porque não jogou nada, né? Bueno, vamos lá, nossa próxima foto. Acabou. Então, Luiz, falando sobre a Espanha, porque nos registros, como tu disseste, a gente estava falando antes, que a própria revista Placar não te colocava como jogador em atividade. Isso. Né? Depois que saiu daqui do Sport Recife, é isso? Isso. E aí tu fosse jogar na Espanha, primeiro na Espanha, não foi? Isso. E passou por lá e ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá, eu fui em 90, fiquei uma temporada só. Depois eu fui para a Hungria. Fiquei 2 temporadas na Hungria e depois fui para a Turquia. Depois eu voltei para o Brasil. Fui jogar no Cascavel, junto com o Cassiá, o treinador Cassiá. Tá. Com o Cassiá. Aí eu tive jogando no Cascavel 2 temporadas e em 95 eu voltei para a Espanha. Me fizeram uma proposta para voltar a jogar no mesmo clube. E aí eles me fizeram uma proposta para não só jogar futebol, porque esse clube, quando eu cheguei lá, ele era a 2ª divisão. Aí depois ele era semiprofissional, não era profissional completamente. E aí eles me fizeram uma proposta para ser jogador e um contrato para trabalhar e levar toda a base do futebol do clube. Então eu coordenava a base e jogava. Porque assim, o futebol amador naquela época, semiprofissional. Claro. Né? Esse clube estava, quando eu cheguei lá, ele estava na 3ª divisão. Subiu para a 2ª B e depois ele chegou a jogar, ele chegou a estar aí na 2ª divisão lá. Tá? O futebol espanhol ele tem, eu acho que deve ter umas 5 ou 6 divisões. Poxa, tá. O italiano também, tem 8 a 10. Então o clube ele era semi-profissional, não era profissional. Foi o único clube que eu joguei que não era profissional completamente. E aí tu disseste que os campos eram tipo um saibro, né? Isso, era um saibro. Tinha esse clube aqui, no início tinha, depois passou a ser gramado e hoje tem um campo que é um estádio enorme, divino o campo, né? Hoje a grama é artificial e tu não nota que é artificial. E aí, tu ficou quanto tempo lá daí na Espanha? Eu fiquei 8 anos. 8 anos na Espanha. Depois mais 8 anos. Bom, pra gente falar... 8 anos, de 95 a 2002. E depois eu voltei pro Grêmio para trabalhar nas categorias de base como treinador, porque eu terminei a minha carreira lá nesse clube e fui treinador do clube. Eu fui o primeiro treinador a classificar o clube para a Copa do Rei da Espanha. Poxa, que legal. E aí conseguiu enfrentar algum grande depois na Copa do Rei, não? Nós enfrentamos o Cidade de Múrcia, né? Na primeira fase e não conseguimos mais passar dessa fase aí. Essa é a verdade.
Beleza, então para falar mais sobre categoria de base, como se pode, na questão do pensamento, da questão de força mental, que hoje é muito importante, ela sempre foi, mas hoje é ressaltado ainda mais essa questão de conseguir colocar toda a capacidade do jogador dentro de campo, né? Então, por isso a gente tem um quadro que se chama... Pepe! Já tirei a vela! Deu um delayzinho, mas chegou, tá? Pepe, já tirei a vela. Porque Pepe, claro, em relação ao Chapolin, mas também Pepe de Pepe Guardiola, né? Porque o Pepe Guardiola acabou revolucionando em termos, eu vou dizer, táticos, ok, mas a forma de jogar e também mental. Acho que a partir dali se deu uma conotação maior e se dá uma força maior também para essa questão que é fundamental, né, Luiz? Sim. E aí tu, como ex-jogador, como treinador, como um cara também que esteve na categoria de base, o que tu poderia falar para a gurizada que está hoje assistindo o programa e que daqui a pouco tem dificuldade de se concentrar, daqui a pouco fica nervoso, daqui a pouco ou então não dá a devida importância, não se cuida direito? Como é que a dica que tu poderia dar para esse pessoal? Hoje o futebol ele mudou muito, né? Da minha época para hoje ele mudou bastante, principalmente em concentração. Hoje os treinamentos eles são baseados 120% de concentração. Então, se tu conseguir fazer isso durante os treinamentos, tu vai conseguir fazer isso nos jogos. Uhum. Se tu chegar no treinamento e relaxar e estar concentrado pouco tempo e não conseguir fazer um treinamento completo, tu não vai conseguir fazer isso no jogo. Então, hoje o treino tu treina como joga e joga como treina. Perfeito. Certo Perfeito. ou não? Então, hoje o jogador ele tem que ser inteligente para jogar futebol. E na parte mental daí? Na parte mental, como é que tu te concentrava? Ficava lendo um livro, ficava vendo um vídeo, jogava sinuca? Então, qual é a melhor forma? Ou tu se concentrava muito, se focava muito, focava nos lances, ou daqui a pouco bom, eu não vou ficar pensando no jogo, porque daqui a pouco me pressiona. O que tu fazia? Eu não ficava pensando no jogo durante a concentração. Eu deixava para pensar no jogo... Na hora do jogo. Quando eu treinava, ou na hora do jogo, da palestra em diante até o jogo. Até o momento que começava o jogo. Porque tu começa a criar muita ansiedade. A ansiedade, ela é boa, ela te ajuda. Se for porque demais, sem a ansiedade, tu não consegue agir. Tudo que é demais tudo que é ruim, demais. né? Então, tu tem que ter equilíbrio. Tu não pode ter ansiedade, fazer alguma coisa, e se diz aquilo que a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, às vezes, tu fica muito ansioso, acaba não dormindo, tu não te recupera. A parte mental, ela cansa a física. O jogador vai cansar muito mais rápido se ele está ansioso, né? Preocupado, chegar, dá um nervoso. problema físico de desgaste cãibra. Se não me falha a memória, em 2002, Santos na final, Diego, Robinho e o Diego, logo com 1 minuto, já teve que sair do campo. Isso não tem uma outra... E se for parte muscular, ainda é ansiedade, né? Ansiedade muito forte. Às vezes é ansiedade, a gente não sabe o que acontece, Sim, mas normalmente acontece isso. Né? Então, por exemplo, o que eu poderia dizer a esses garotos? Porque eles acabam agora, depois, se pressionando demais. Daqui a pouco é um jogo que sabe que tem olheiro, sabe que tem empresário. E a idade, o futebol é um funil, né? Principalmente a categoria de base. Tem muita gente, vai funilando, vai chegando uma parte que tem uma idade... São cobranças enormes, né? E a categoria de base hoje dos clubes de futebol, que eu sou contra. Eu sou contra. Porque eu conheci uma metodologia e conheço metodologia europeia. Eu trabalhei na Espanha, eu sei como a metodologia espanhola é totalmente diferente da nossa metodologia. Nós queremos empregar as metodologias europeias dentro do nosso futebol, mas falta algo para nós ainda colocar lá em prática. Sabe o que seria? Principalmente a educação. Educação. Tá entendendo? Para que tu possa entender uma metodologia, se tu não souber interpretá-la, tu não vai conseguir executá-la. Passar da maneira
brasileira. Não adianta. Para os jogadores daqui. Se eu não for inteligente, como é que eu vou colocar em prática aquilo que me pedem? Exatamente. Tá, entende ou não? Então, Exato. Aqui se faz metodologias, mas nós não estamos preparados para as metodologias. Nós copiamos as coisas, queremos colocar, mas não sabemos, né, às vezes, nem como executá-las. Qual é o principal erro hoje na categoria de base que tu enxerga? Que acontece costumeiramente? Eu vou dizer, do Grêmio, por exemplo, é deixar de formar zagueiros, por exemplo, laterais, volantes. Continua formando goleiros, mas goleiro, zagueiro, laterais e volante é uma obrigação de um clube de futebol. Tá pensando, tu acha que na forma mais monetária isso, de vender um atacante, um meia e acabar ganhando dinheiro? É mais fácil tu formar essas posições do que tu formar um atacante goleador. Um cara que marca a diferença, um cara que vai desequilibrar, um jogador de qualidade no meio de campo, que dá o último passe. Mas também tem a forma monetária, isso não, né, que é muito mais difícil. Né? O clube acaba sobrevivendo muito da transferência de um jogador, né? É que mudou muito o futebol. Hoje a gente vê o futebol num todo e nós antes via o futebol, o Grêmio via, por exemplo, só aqui no sul, sudeste, sul. Então ele ia aqui no interior e encontrava quantos jogadores? Né? Sim. Tu ia a Santa Catarina, Paraná, e aqui pertinho e tinha tudo com o perfil do Grêmio. E agora essa peneira tá... E agora tu vai lá no Nordeste buscar jogador. Verdade. Entendeu? Então mudou. Então tu imagina tu trazer um garoto lá do Nordeste com 12 anos de idade, deixa a família. Como é que ele se adapta? Será que é fácil? Não. O Brasil não é um país. O Brasil são vários países. Verdade. Porque tamanho os climas são diferentes. Né? Não, com certeza, é muito complicado. É muito complicado. Bom, uma pena que a gente pode falar mais sobre isso, que a gente tem que ir pro intervalo. Na volta do intervalo tem o quiz Grenal, vamos testar os conhecimentos do Luiz. Então não sai daí, daqui a pouco a gente já volta. Voltamos com o programa Na Pelada. Hoje eu tenho a honra de receber Luiz Carlos, capitão da seleção Sub-20 e campeão mundial com ela em 85. Jogou aí por Grêmio, jogou também na Turquia, jogou na Hungria, jogou na Espanha, jogou no Sport Recife. Tá faltando algum? CSA? CSA, CRB. CRB. É. Bom, a gente estava aqui no intervalo conversando sobre categoria de base. E o Luiz fez parte do conjunto de avaliadores que deu o aval para o Arthur, não foi? O Arthur na chegada ao Grêmio. Já se via no Arthur um potencial que ele conseguiu usufruir desse potencial agora? Já se via esse potencial no Arthur, que poderia ser um jogador diferenciado? Todo aquele jogador que é aprovado dentro do Grêmio se avalia através do potencial. Primeiro, do potencial técnico que o jogador tem. E depois a visão que tu tenha daquele jogador num futuro próximo. Sim. O que ele vai poder, né, evoluir, né, o que ele vai alcançar. Ele tinha 12 anos, né? Não, ele tinha 14 anos. 14 anos já. É, ele é 9,6. 9,5. É 9,6. E naquela época, não só o Arthur, mas também o Júnior Tavares fazia parte daquele grupo. Júnior Tavares depois foi jogar no São Paulo. É, isso aí. Então, eles vieram para fazer... O Júnior Tavares era aqui de Porto Alegre, é da Zona Sul, de Porto Alegre aqui, né? E aí eles vieram para fazer teste. E naquela época o Grêmio tinha uma metodologia de trabalho nas categorias de base que ele é muito parecida com o futebol do Barcelona. Né? Não digo idêntico, não existe nada igual. Parecido. A metodologia era que todas as categorias jogassem no mesmo modelo de jogo. Formação de jogador, de acordo com a posição, característica de cada jogador, por posição. Isso foi implementado pelo Paulo Autuori? Paulo Autuori e seu Edson Aguiar, que era coordenador da base, que ele trabalhou no Al Rayyan do Catar. E aí voltando para o Arthur. E o Arthur já se via assim, não sei, uma diferença, já se conseguia notar, porque claro, tem muitos jogadores bons, mas
daqui a pouco podia ter algo que já se pudesse avaliar, bom, esse jogador, ele é diferente o dos Arthur, outros. ele chegou, eu vou ser bem, assim, ó, bem claro. Ele chegou no Grêmio no final da temporada. E nós estávamos preparando a Sub-14 para ir jogar o campeonato Sub-15 em Votorantim, que é a Copa do Brasil, que é o campeonato mais importante da categoria Sub-15. E aí ele veio no final, e mesmo vindo no final, foi junto com o grupo para Votorantim. Então já se viu Porque que era ele um jogador tinha diferente. qualidade, certo? Não foi aproveitado 100% na Copa Votorantim, mas quando eu saí do Grêmio, porque depois da Copa Votorantim, eu pedi para sair do Grêmio porque eu apresentei um projeto na Espanha para coordenar 13 equipes, 13 categorias no clube lá na Espanha. E eu saí do Grêmio e aí eu fiz uma avaliação de todos os jogadores que eu achava que poderiam ficar no grupo, permanecer no Grêmio. E o Arthur era um deles. Legal, legal. São histórias, né? Programa para contar histórias e uma história bacana aí do Arthur para com o Luiz Carlos. Bom, chega de delongas, chega aqui de bromar aqui, vamos para a parte agora que eles vão testar os conhecimentos, Luiz. É o seguinte, o Quiz Grenal são 7 perguntas, 5 sobre o Grêmio, 2 sobre o Internacional. Então, dessas 5 do Grêmio valem 10 pontos e as últimas 2 do Inter valem o dobro, valem 20 pontos. Hoje temos 4 líderes, tá? 4 líderes, nosso Quiz Grenal, tá? O Fabiano e o Lauro por parte do Inter, o Claudio Miro por parte do Grêmio, é um dos líderes. Claudio Miro é do Inter. Não, o Claudio Miro zagueiro. Ah, o da zagueiro. É o zagueiro, Claudio Miro zagueiro, é um dos líderes então aqui do nosso Quiz Grenal, e o PC Magalhães. Paulo também, César, grande amigo. O PC Magalhães também é um dos líderes com 70 pontos. O Chico fez 60, então se tu fizer 70, já passa o Chico, já dá para botar ali no WhatsApp, o Chico ficou para trás, tá beleza? E além disso, temos a contagem entre Grêmio e Internacional. Então o Grêmio hoje está com 420 pontos, o Internacional com 360, porém o Inter tem 2 convidados a menos, então quanto mais pontos tu fizeres, vai dar um espaço maior para manter a vantagem sobre o Internacional. Vamos lá? Vamos lá, número 1, Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam neste final de semana pelo Brasileirão. No ano passado, em 2017, com o mando de campo do Galo, qual foi o resultado do jogo entre os dois? Então, com o mando do Galo, no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, qual foi o resultado do jogo entre os dois, tá? Atlético Mineiro 4, Grêmio 3. Atlético Mineiro 3, Grêmio 4. Atlético Mineiro 3, Grêmio 2. Ou Atlético Mineiro 1, Grêmio 1. Então temos 4-3 para o Atlético Mineiro, 4-3 para o Grêmio, 3-2 para o Atlético ou 1-1. 4-3 para o Grêmio. Sem titubear. Certa resposta. Certa resposta, já começa bem, começa aí com 10 pontos. Foi um jogo que o Grêmio utilizou alguns jogadores reservas, entre eles o PP, e o PP foi muito bem naquele jogo, né? O Grêmio acabou perdendo, mas se manteve na frente do placar durante boa parte do jogo, né? Número 2, Luiz Felipe Scolari é um dos treinadores mais vitoriosos da história do Grêmio. Porém, ele já foi campeão da Copa do Brasil por outros times. Por qual time ele foi bicampeão do torneio? A, Criciúma, B, Cruzeiro, C, Palmeiras ou letra D, Grêmio? Criciúma, Cruzeiro, Palmeiras ou Grêmio? Por qual time ele foi bicampeão da Copa do Brasil? Ele foi pelo Grêmio. Bicampeão? Sim, pelo Grêmio. Bicampeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Porque o primeiro ele ganhou pelo Criciúma. Isso. Mas digo 2 títulos por um time só. 2 por um time só. Isso. Foi pelo Criciúma, foi pelo Cruzeiro, foi pelo Palmeiras ou foi pelo Grêmio? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Cruzeiro não foi. Foi pelo... Então tem Criciúma, Palmeiras ou Grêmio? 95... Já tá indo bem, raciocínio tá indo bem. 95... Criciúma só tem um título, não pode ser, né?
O Grêmio tem mais de um título. Então temos Palmeiras e Grêmio. Mas o Palmeiras também foi campeão. Então ele foi bicampeão da Copa do Brasil por Palmeiras ou por Grêmio? Pela Copa do Brasil. Isso. Eu acho que foi pelo Grêmio. Acho que foi pelo Grêmio. Errado. Pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras. Mas ele tá difícil, ele não entrega, né? Ele vai até, tenta, esse que é bom, vai até o final. Bom, temos ainda mais 70 pontos, pode chegar a 80 pontos, mesmo assim ser o líder, então, do nosso ranking. Vamos lá, número 3. Qual foi o primeiro título na história conquistado pelo Grêmio? Na história do Grêmio, qual o primeiro título dele, tá? A, Campeonato Gaúcho. B, Campeonato Citadino. C, Taça Vanderprais. Ou letra D, Taça da Baixada. Campeonato Gaúcho, Campeonato Citadino, Taça Vanderprais ou Taça da Baixada? É o Citadino. Certo disso? Eu acho. Taça da Baixada? Taça da Baixada, Taça Vanderprais, Campeonato Citadino ou Campeonato Gaúcho? O primeiro campeonato que ele teve? Aquele que ele conquistou. Qual foi? Baixada. Eu vou no Campeonato Gaúcho. Gaúcho? É errado. Taça Vanderprais. Nunca ouvi falar. Taça Vanderprais é o primeiro título do Grêmio na sua história. O Grêmio jogou com outro time que era de origem alemã e eles faziam essa disputa. Não sabia. Enfim, vamos ao número 4. Número 4, eu vou ler a pergunta e tu vai ficar pensando no intervalo, que nós já vamos ir para o intervalo. O ex-goleiro do Grêmio, Geraldo Pereira de Matos Filho, tinha a alcunha de Mazzaropi. Por quê? A, sobrenome. B, homenagem ao pai. C, bar que gostava de frequentar depois dos treinos para tomar uma cervejinha que era do comediante Mazzaropi. Ou letra D, porque o ex-jogador Brito, que ao ver Geraldo chegando ao Vasco da Gama com suas roupas simples, teria ele chamado de Mazzaropi, nome de um humorista famoso na época e que se vestiria daquela maneira. Fica pensando, a gente já volta com o programa Na Pelada. Voltamos com o programa Na Pelada. Eu tenho a honra de receber Luiz Carlos, ex-zagueiro do Grêmio, campeão mundial em 85 com a seleção brasileira. Jogou pela Hungria, pela Espanha, pela Turquia. E nós estávamos aqui na número 4, no nosso quiz Grenal. Ele pediu as placas, as cartas. Em breve colocaremos isso, fica ligado. E aí embaixo você está sendo colocado e como é que você pode ver aí o nosso programa no Facebook, no YouTube, nas nossas redes sociais e também dar o seu pitaco aí pelo WhatsApp 9981-5990. Ficou difícil aqui, mas você entendeu aí, se não tá passando na tela, beleza? Número 4, o ex-goleiro do Grêmio, Geraldo Pereira de Matos Filho, tinha a alcunha de Mazzaropi. Por quê? A, sobrenome. B, homenagem ao seu pai. C, bar que gostava de frequentar depois dos treinos para tomar uma cervejinha que era do comediante Mazzaropi. Ou letra D, porque o ex-jogador Brito, que ao ver Geraldo chegando ao Vasco da Gama com suas roupas simples, teria ele chamado de Mazzaropi, nome de um humorista famoso na época e que se vestiria daquela maneira. A, B, C ou D? Eu acho que ele é do bar. Do bar? Bar que gostava de frequentar. O Mazzaropi gostava de um bar, então. Errado. Porque o ex-jogador Brito, que ao ver Geraldo chegando ao Vasco, com suas roupas simples, seria ele chamado de Mazzaropi, nome de um humorista famoso na época que se vestiria daquela maneira. Então, essa seria a resposta correta. Bom, pode chegar a 60 pontos ainda, empatando com o Chico. Beleza? Vamos lá, número 5 ainda, sobre o Grêmio. Como surgiu o mascote mosqueteiro no Grêmio? A, uma homenagem ao presidente morto na época durante o mandato, que era praticamente, aliás, ele praticava esgrima, então o presidente na época ele praticava esgrima e como homenagem colocaram como mosqueteiro. B, como o clube co-irmão
Foi uma homenagem ao Corinthians, que já tinha o mosqueteiro como mascote. C, homenagem ao gaúcho chamado João da Espada, que ganhou medalha de ouro na Olimpíada de 1944. Ou letra D, devido ao chargista Pompeu, que desenhava para a Folha da Tarde, ele escolheu o mosqueteiro para representar o Grêmio, por causa da sua bravura e até mesmo sedução. A, B, C ou D? Eu vou na D. Chargista Pompeu. Certa resposta. Certa resposta e 20 pontos para a equipe do Grêmio também, né? Que ele representa o Grêmio, então, mas Luiz Carlos então vai a 20 pontos. Agora são 2 sobre o Internacional e valem o dobro, podendo chegar a 60 pontos. Número 6, Inter e Atlético Paranaense se enfrentam neste final de semana pelo Brasileirão no Beira-Rio. Qual foi o resultado do jogo no último encontro entre as duas equipes pelo Brasileirão de 2016? Então, encontro no Beira-Rio e o jogo no Beira-Rio em 2016. Qual foi o resultado? A, 1-1. B, Inter 2, Atlético 0. C, Inter 1, Atlético 0. Ou letra D, Inter 0, Atlético Paranaense 1. 1-1, 2-0 para o Inter, 1-0 para o Inter. Ou Esse Inter, é no último Campeonato Brasileiro. Isso, em 2016. Antes da queda. Então, ele enfrentou o Atlético Paranaense no Beira-Rio. Sim. Qual foi o resultado? 1-1, 2-0, 1-0 ou 1-0 para o Atlético Paranaense? É 1-1, 1-0. 1-1, 2-0, 1-0 ou 1-0 para o Atlético. Temos 2 resultados de vitória do Inter, um empate e uma vitória para o Atlético. Um empate de 1-1. Empate de 1-1. Tá certo disso? Tá no chute. Tô no chute. Errou. O resultado certo seria a vitória do Inter sobre o Atlético Paranaense por 1-0. A letra C. Bom, tem ainda a chance de chegar a 40 pontos e não ficar na lanterna. Tá? Na lanterna temos o Leandro Brandão com 30 pontos. E daí vai ficar com o Rodrigo Mendes e o Alex Xavier. Tá beleza? Vamos lá? Quais jogadores campeões mundiais pelo Inter também foram campeões mundiais pelo Boca? A, Yarley e Pato Abondanzieri. B, Yarley e Hidalgo. C, Yarley e Vargas. Ou letra D, Vargas e Pato Abondanzieri. Yarley e Pato. Yarley e Pato Abondanzieri. Goleiro, né? É, tá certo disso? Sim. Eu não te dou as placas porque eu não tenho. Tem certeza disso? Vargas jogou no Inter? Vargas jogou no Inter. Yarley, Pato, Yarley, Hidalgo, Yarley, Vargas ou Vargas e Pato? O Pato foi campeão na Libertadores, não foi? Jogando pelo Inter, mas foi Mundial. É, eles foram campeões mundiais pelo Inter e pelo Boca. Então Yarley, Pato, Yarley, Hidalgo, Yarley e Vargas ou Vargas e Pato? Foi Yarley e como é que é o nome do outro? Pato Abondanzieri, Hidalgo, Vargas ou Vargas Hidalgo e quem? Yarley e Hidalgo, Yarley e Vargas, Yarley e Pato Abondanzieri ou Vargas e Pato Abondanzieri. Então a pergunta é, quem foi campeão mundial tanto pelo Boca quanto pelo Inter? Então é Yarley ou Vargas ou Hidalgo. Tá certo. Agora tu tem que definir, Yarley Hidalgo ou Yarley Vargas? Eu acho que é Vargas. Consegui. Certa resposta. 40 pontos. Já pelo menos não fiquei último. Né? Viu só? A gente dá uma mão aqui, né? Tem uma hora que tem que dar uma mão, né? Eu dei uma colher de chá, mas tudo bem, né? Vamos então para aquele momento de mistério, de clima, no nosso último quadro, que é o quadro Carrinho por Trás. Olha aí, clima de mistério e toma cuidado, viu? Eu sei que tu tá acostumado a dar carrinho quando zagueiro. Nunca dei carrinho. Não me mente, né? Vem com a história, nunca dei um carrinho. Como é que vai ser zagueiro, nunca deu um carrinho?
Carrinho, o zagueiro que se preza tem que ficar de pé. É mesmo? É isso Nunca aí. deu um carrinho? Nunca. Então tomar cuidado que aqui pode ser que tome um carrinho por trás, tá? Para ser um bom defensor, era necessário jogar duro? Às vezes. Às vezes era necessário jogar duro. Às vezes era necessário jogar duro. Cuidado com a pergunta de duplo sentido, tá? Sua função no Grêmio era preencher o buraco nas costas dos laterais da época? Era fazer cobertura dos laterais. Na época de jogador de futebol, quando você subia, abria um buraco nas tuas costas? Não abria. Não abria. Porque o volante fazia a minha cobertura. Perfeitamente. O volante era muito bom, né? Dentro das 4 linhas, sua principal característica era pegar as bolas dos adversários? Não, era recuperar as bolas. Recuperar. Tá certo. Desarmar. Nos tempos de jogador, você aguentava ficar 90 minutos em cima do adversário? Não, é impossível. Tem que tomar cuidado, né? Qual era a sensação, pelo menos aqui pra mim, tu jogou com o Filipão. O Filipão foi teu treinador, não foi? Foi. Qual era a sensação de ser escalado pelo Filipão? Confiança. Era a sensação de confiança, quando ele foi escalado. Ao vestir um terno, o treinador elegante abre o botão de baixo? Alguns. Nos churrascos do Grêmio, quem segurava o espeto? O assador, né? E quem era o assador? Ai, eu não sei. Quando o atacante entrava duro, você, como defensor, ficava encurralado? Ficava invocado. Para finalizar, o senhor presenteia a vossa amada com uma aliança personalizada, mas ela recusa o presente. Você queima o anel? Não, acho que não. Não queimo o anel, não. Devolve pra loja. Ou vendo ele de novo. Muito bem. Esse foi o quadro Carrinho por Trás. Eu falei, eu avisei, tem que estar ligado, senão toma o carrinho por trás aqui. Bom, esse foi o programa Na Pelada. Obrigado, Luiz, pelas histórias, obrigado por ter vindo, espero que tenha gostado. Aqui a gente tenta falar do futebol de uma maneira mais descontraída, é claro, levando informação, mas de uma maneira mais descontraída, com bom humor. Eu agradeço, Rodrigo, o convite, muito obrigado. Passei aqui esse tempo aqui, para mim foi uma experiência única. Que bom. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pelo programa. Obrigado. Esse é o nosso combustível, né? Quando as pessoas gostam, as pessoas acabam passando rápido o tempo aqui. Então, bom, o pessoal tá pedindo, finaliza de uma vez, vamos acabar com o programa. A gente volta na semana que vem. Pra você que perdeu, domingo, meio-dia, não perde. Fica ligado, a gente se encontra na próxima semana. Bora lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.